Alô, gente boa, amiga! Maravilha? Você sabe que nós temos esse encontro com vocês todas as quintas-feiras, né? Às 19 horas, a popular 7 da noite, aqui na TV Oeste, que é o orgulho da Zona Oeste e a Menina do Rio, ok? Um beijaço e curtam, mas curtam muito esse programa hoje, porque, ademais dos outros, todos foram especiais. Mas esse é muito mais, sabe por quê? O cara é daqui, o cara tem a arte do futebol nos pés, entendeu? E vem de uma vida sofrida como praticamente todo jogador de futebol, que saiu de comunidade, de bairro, de família humilde, até conseguir chegar de fato, de direito, onde ele merecia chegar, né? E nada mais, nada menos, eu estou falando do Arthur. Saca só, quero ver se você se liga nessa. Não acredito que não, é Arthur dos Santos Lima. Aí alguém vai me perguntar, Paulinho, pô, esse nome aí é até bonito, né? Mas eu não sei quem é. Mas se eu falar assim, Arthurzinho, o rei Arthur, que nasceu em 13 de maio de 1956 e oriundo das categorias de base, primeiro do salão, até chegar às categorias de base de campo, lá pelo São Cricri, São Cristóvão de Futebol e Regatas. E depois ele migrou numa carreira linda, maravilhosa, Bangu, Fluminense, Bangu, novamente eu repito, Vasco, Corinthians, Fortaleza, e assim vai. E depois de uma carreira maravilhosa como treinador. Nosso querido Arthurzinho, boa noite, meu irmão. Boa noite, Paulinho. Prazer estar aqui com você. E estou inaugurando um podcast, porque geralmente quando me convidam não tenho muita vontade de participar, porque eu não sou muito de contar minha história. Eu acho que a história é legal quando as pessoas contam a sua história, não você. Não, mas Fique não, falando, mas sem fique dúvida falando nenhuma, dos sem teus dúvida. feitos. Mas eu estou aqui com o maior prazer pela nossa amizade e por saber que é aqui da área, pessoas que estão na luta como nós sempre tivemos, então faz parte da gente participar desse evento e falar um pouquinho da nossa história. Não, eu te agradeço em nome de toda a equipe aqui da TV Oeste. Olha só, Arthurzinho, olha aqui com a caneca melhorando bonita, olha lá, Marco, ó, TV Oeste, Rio de Janeiro. Né? É o orgulho da Zona Oeste e a menina do Rio. Eu já batizei. Diretor-presidente dessa casa, né? Marcelo Moreno. Equipe técnica aí jogando a gente no ar. Essa tela bonita tá lá, ó. Chegou a hora! Podcast Paulinho Mocidade. É o Lucas e o Gabriel, os dedos de ouro, né? Para botar a gente no ar bonito. E a nossa querida Rosilene fazendo um café maravilhoso e sempre num astral positivo pra caramba pra gente. Mas, irmão, olha só, o prazer é todo meu e, evidentemente, quem gosta de futebol conheceu muito a arte que Deus te proporcionou, porque Deus é brasileiro e ele deu dois detalhes muito importantes para nós brasileiros, que é a arte do canto, né, da música de um modo geral, né, de cantar, de compor, de sambar, de dançar, enfim, e a arte do futebol. Eu costumo dizer que samba e futebol é igual carne e unha, eternamente de mãos dadas, né? Então, rapaz, a tua carreira foi de uma trajetória, sem dúvida nenhuma, primeiro exemplar, porque dessa década de 70, 80, você foi passando para aquela juventude que ali estava, o homem, o profissional, o cara ético, o cara educado, o cara que tinha um propósito através da arte que Deus lhe deu e que você estava burilando. Então, Arthurzinho, sinta-se aqui à vontade. Eu já começo a perguntar a você o seguinte: depois de São Cristóvão, né, que você já carregou o nome de motorzinho, porque era muito rápido e muito técnico, você foi para o Fluminense, não é isso? Verdade. E dali, como é que foi o Flu? Chegou até os profissionais do Flu? Me profissionalizei no Fluminense. No Fluminense. Numa época onde tinha quem? Rivelino, Paulo César, Rivelino, Paulo César Caju, Carlos Alberto Torres, Carlos Edinho, olha só, Rodrigues Neto, Gil, olha Mário só, Sérgio. Se eu não aprendesse aí, meu filho, eu não aprenderia nunca foi a mais, melhor faculdade que eu tive em termos de futebolista. eu imagino. Dali tu pula para onde? Para o Fui Bangu? pro Operário. Operário de Mato Grosso. Meus irmãos, meus amigos, queridos telespectadores, Operário, lá
do centro-oeste do nosso Brasil, Mato Grosso do Sul, sempre foi um grande clube. E tu chegou ao tricampeonato lá. Eu costumo dizer que É, no Centro-Oeste, o Operário, nessa época, era o melhor clube ela, dessa sem dúvida. região. Não tinha Goiás, não tinha Vila Nova, não tinha Misto, não tinha Cuiabá, não tinha clube nenhum. O Operário era campeão todo ano e revelava jogadores, e eu tenho orgulho de ter participado por essa equipe, porque era uma equipe que me ensinou muito. Eu costumo dizer, se eu virei o profissional que fui, é porque eu tive profissionais na época do Operário, principalmente o Castilho, que era o técnico da época lá, me ensinando o caminho das pedras. Castilho, meus queridos, você é uma outra geração. Você. Castilho foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro e era do Fluminense. O maior goleiro do Fluminense de todos os tempos. O melhor de todos os tempos, é considerado. E também seleção brasileira, claro. Né? Chegou ao bicampeonato. Duas Copas do Mundo, 58 e 62. Bicampeão mundial. E depois virou treinador, evidentemente, que ali a carreira já pede. Né? Alguns não têm dom para ser treinador, outros têm, e vitoriosos. Né? E dali, meu irmão, do Operário, tricampeonato. Tu era o rei ali naquela terra da soja, do gado. Tá tudo ali no Centro-Oeste. Depois você fez o quê? Bangu? Veio para o Bangu? O nosso Bangu Atlético Clube? Bangu, nós fizemos um campeonato brasileiro e estávamos na chave do Bangu. E teve um jogo em Campo Grande e teve outro jogo aqui em Bangu. E eu participei bem dessas duas partidas. Aí o Castor, na época, o dono do Bangu, né? Que comandava o Bangu. Esse eu me lembro muito bem. Ele gostou e foi lá em Campo Grande me contratar, e mesmo com algumas divergências lá, porque não queriam que eu saísse, conseguiu. Você era um ídolo lá. Conseguiu. Eu me lembro muito bem disso. As pessoas falam lá, né? Daí não sou eu que digo, que eu estou entre os 3 maiores jogadores de todos os tempos do Operário. Que honra. E toda vez que eu vou lá, eu sou muito bem tratado. Todo ano tem um evento, tem algum tipo de comemoração, e eles me ligam. E eu me sinto lisonjeado, até porque é um clube que caiu muito em relação à relevância que tinha. É verdade. Mas é um clube, hoje não é mais aquele clube. Mas é um clube que mora no meu coração. Da primeira divisão, né? Que eu costumo dizer que terminou a minha formação. Eu tive uma formação amadorística, né? Inicial, no Fluminense e no São Cristóvão. Eu já, como profissional, quem me ensinou os caminhos da pedra foi essa galera lá de Mato Grosso do Sul, principalmente São Castilho. E naquela época, Arthurzinho, e queridos telespectadores, ali o grande centro do futebol brasileiro, o que é? É o Sudeste aqui. É Rio, São Paulo, Minas, né? E Rio Grande do Sul também, um pouco, mas esses 3 estados aqui do Sudeste, nem Espírito Santo. Espírito Santo está lá na 8ª ou 9ª posição no ranking futebol brasileiro, né? Só para você ter uma ideia Mato Grosso também era escondido. A relevância de Mato Grosso era ídolo lá. Né? Nós fomos 3º lugar em 77 e fomos 5º lugar em 79 no Campeonato Brasileiro. Se fosse um campeonato de hoje, estaria na Libertadores. Com certeza. Então, veja bem, você optou em sair do grande líder que você era lá, absolutamente ídolo também, né? Para vir para o Bangu. Mas eu acho também que para você ascender mais ainda, eu acho que você fez uma jogada certa. Eu acho que... Eu acho que sim. A minha ideia inicial não era nem o Bangu, era voltar para o Rio de Janeiro. Você, quando é oriundo daqui, você, para se adaptar em outros estados, é complicado. Eu acho que é verdade. O carioca é... Eu já passei por isso. O carioca é nojento em relação às coisas fora do Rio de Janeiro. A gente está habituado à praia, ao ar livre. Aqui é praia, samba e futebol. Samba, essas coisas todas. Então, quando você vai para outros lugares, você não se sente tão familiarizado. E aí eu queria voltar para o Rio de Janeiro e a oportunidade foi para o Bambu. Mas valeu a pena, porque o Bambu, naquela época, era clube grande. Era o Bambu que disputava... Bambu e América. Estava junto com os 4 grandes. Que disputava títulos todo ano. E aí eu acho que valeu a pena eu ter vindo. Isso foi em 1982. Tu ficou quanto tempo ali no Bambu? Você sai, depois você volta
Eu joguei 82, aí joguei 83 todo, fui em 84 para o Vasco, aí joguei 6 meses. Em 84 eu fui para o Corinthians, joguei um ano. Em 85 eu voltei para o Bangu. Em 86 eu tive uma passagem de 6 meses no Botafogo. Em 87 eu voltei para o Bangu. Em 88 eu estava no Bangu. Eu costumo dizer que a minha carreira poderia, em termos de, como assim, de título, de repercussão, poderia ter sido melhor se eu tivesse saído do Bangu. Sem dúvida. Mas em termos, como eu diria, de alegria, de felicidade, de se sentir bem dentro de um clube, eu nunca fui tão feliz como o Bangu. E o Bangu tem uma coisa que fazia com que nós quiséssemos continuar aqui. Nós éramos felizes e éramos muito bem remunerados. Clube nenhum do Rio de Janeiro, clube nenhum no Rio de Janeiro, nem o Flamengo pagava tão bem como o Bangu. E o Bangu ainda tinha essa peculiaridade, que quando você estava apertado por qualquer circunstância, você poderia procurar o doutor Castor, que ele se arrumava um jeito de te ajudar. Então você acabava ficando por mais tempo no Bangu, porque não te faltava nada. É verdade. Arthurzinho, aquele jogo importantíssimo na tua carreira no Bangu foi nesse 82 ou 83 que você marcou. Gente, pasmem aí porque eu vou lhe falar. Talvez o Lucas e o Gabriel estão com imagem aí, possa colocar aqui pra gente. O Bangu deu de 6-2 no Flamengo, dentro do Maracanã. E o Arthurzinho fez 4 gols. Foi 82 ou 83? 83. 83. 4 dentro do Flamengo, no Maracanã. 7 de setembro de 83. Por que dia da independência. Porque depois me deram um troféu dizendo... você era o rei, Arthur? A parada de Arthurzinho em 7 de setembro, 6-2 no Flamengo. Aí entra um cara dentro do gramado, invade o gramado para botar a coroa em você. Mas aí já foi outro jogo. Já foi outro jogo. Né? Mas foi no mesmo período. Mesmo período. Mesmo ano, né? Eu fui vice-artilheiro dessa competição. Quantos gols? Fiz 18 gols, se eu não me engano. Pô, é gol pra caramba. Em 22 jogos, era gol pra caramba. Pô, praticamente um gol por jogo. Falar nisso, o Lucas aqui, o operador nosso, o pai dele jogou no Vasco, jogou no Flamengo, o Fernando, o quarto zagueiro. Eu não sei o que é. Aquele molequinho que tá ali, jogou pra caramba. Aí, levanta aí, Lucas. É isso aí. Fernando, que é de Santos, não? Oi? É de Santos? Fernando Santos. É cria também aqui da região. Entendeu? Mas prosseguindo, aí 8-2, 8-3, quando é que você. Olha a responsabilidade do Arthurzinho. Aí você pula pro Vasco, é isso? E 6 meses no Vasco. Eu me lembro que eu estava em São Januário assistindo pelo Campeonato Brasileiro Vasco e Tunaluso. Foi 9-1 Vasco. 9-0. 9-0. Ele me corrigiu. 4 gols do Arthurzinho. Então o negócio era ser tetra. É engraçado. Engraçado que eu tenho poucos jogos assim com 3 gols, com 2 gols. Eu fazia 1 ou 4. 4 ou 5 por aí. E a Tunalusa tem a camisa igual a do Vasco, né? Aquela faixa diagonal, né? Claro, é de outra cor, né? Mas aquele time do Vasco era um timaço. Era um timaço. Perdemos a final para o Fluminense. No primeiro jogo, o Romerito fez 1-0. No segundo jogo, foi 0-0. Mas o Vasco valeu o primeiro jogo. Tinha um timaço e não merecemos perder. Se tinha a melhor equipe da competição, foi o Vasco. Goleou todo mundo. Nós demos de 6-0, nós demos de 5-0, de 4-0. Só que no jogo contra o Fluminense, que eles fizeram um gol, e o Fluminense, defensivamente, era uma equipe muito, muito forte. Aí acabou não acontecendo. Mas foi uma pena, porque aquele time, se ganha e continua no Vasco ali por algum tempo, era um time que ia dar muitos títulos ao clube. Porque tu se lembra exatamente da formação? O Roberto estava lá contigo. O goleiro era o Roberto, mas tínhamos o Acácio, tínhamos Edivaldo, Ivan, Daniel Gonzalez, Ayrton, Pires, Giovanni, Mário, eu. Giovanni jogava para cá, Mário também. Mário. Aí tinha Mauricinho, tinha Jussier, outro ponta-direita muito bom. Mauricinho. Tinha Roberto. Açougue. Tinha Marquinhos, tinha Marcelo e estava subindo o Romário. Olha aí. Imagina o time que ia ficar para o ano que vem.
entendeu? Pena que eu saí para o Corinthians, aí não. Até por uma discussão que eu tive com o presidente do Vasco da época. É mesmo? É. Quer contar ou não? Deixa isso Deixa pra para lá. lá, Deixa deixa pra para lá. lá. Vamos contar. Mas aí tudo bem, tu vai pro Coringão, meu, porra, meu. Um dos times mais importantes da história do futebol brasileiro, para substituir o doutor Sócrates. E aí, meu irmão? Primeiro semestre foi ótimo. Eu costumo dizer, Paulo, Como é que bateu esse coraçãozinho aí? não, foi emocionante que eu estreiei contra o São Paulo, sabe? E a casa Porra, que cheia, essas clássico, coisas hein? todas, Porra. você fica assim, fala, pô, eu sou alguma coisa no futebol, porque a Porra, casa tá alguma coisa. cheia e os Peraí, caras. peraí, 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 peraí. Eu tenho que cortar ele. Gente, hoje a gente ainda fala em meia, meia direita, né? Ou meia esquerda, ou meia de ligação, não é isso? Porque mudaram a opção de nomes aí. Arthurzinho foi um dos melhores meias do futebol brasileiro. Eu acho que o teu azar ali, cara, naquele período, já que a gente vai falar mais à frente, 1-0 Brasil contra o Uruguai, gol dele, né? É que tinha um monte de meias bons, um melhor do que o outro. Eu acho que, independente de panela, de sacanagem, que tem, a gente sabe que tem, Mas não foi por mas, isso. mas era complicado escolher um Tinha muita titular gente de qualidade. e mais um ou dois como reserva. E Não você jogava muito, não ia pô. acontecer o seguinte: quando eu fui convocado, e nós ganhamos do Uruguai de 1-0, foi em 84. Só que naquela época não tinha jogos todos os meses da seleção como tem agora. Como tem agora. Se eu tivesse tido uma sequência, talvez eu tivesse ido para a Copa do Mundo em 86. O que aconteceu? Seria muito justo, por sinal, né? Jogamos um jogo em 84, só teve uma convocação em 85, sei lá, 9, 10 meses depois. E eu estava no Corinthians machucado, Voando. estava machucado e sem possibilidade de dar Sim, sequência. sim, mas chegou voando, né? Se eu chego, Aí, essa oportunidade que eu tive, se tivesse tido sim, mais sim. umas 3, 4 convocações, de E a repente, contusão, não estava numa viesse, fase boa, de repente olha a coisa lá. poderia ter Olha acontecido. lá, nós estamos relembrando quem ali, ó. Corinthians e quem? Olha aí. Nem sei que se Ó, o jogou. Arthurzinho conferindo, olha aí, ó. Foi, Não é não? foi eu ali, eu ali. Olha aí. Esse jogo daí já foi contra o Palmeiras, gol meu de cabeça. Por incrível que pareça, eu fiz gol de cabeça ali. 1,60 m, O conferindo goleiro, se eu toda. não me engano, esse goleiro aí, não sei se ele já tinha se machucado, saído, era o Leão que estava aí. Deixa eu ver se era o Leão. Leão, que depois veio pro Vasco. Esse jogo daí já foi contra a Ponte Preta, daí tudo no Campeonato Paulista. Guardou ali no contrapé do goleiro, hein? Matou o goleiro, hein? É o Coringão, meu. É o mesmo gol, né? Tá É o dando mesmo gol, replay, tá né? replay. Olha lá, matou o goleiro. E aí? Foi de pênalti. E tu meteu vários gols de corda também, né? E Mas sem o pé invertido. Tu batia. batia de peito de pé fazendo aquela curva, né? Que hoje se fala 3 dedos, né? Mas tu já fazia isso com muita habilidade, né? Eu batia bem na bola Ah, e, consequentemente, eu batia corner dos dois lados. E tive a sorte, às vezes, de bater do lado direito e conseguir fazer gol olímpico. Eu fiz uns 3 ou 4 gols assim, nos clubes que eu trabalhei. pô, é E difícil. era uma coisa que eu treinava. Todo mundo acha que eu batia corne aleatoriamente, batia por bater. Não. Acabava treino algumas vezes lá, ficava lá, pegava lá É umas treinamento. 15, 20 bolas e ficava batendo para tentar fazer o gol, entendeu? Aí Aí chega no jogo oficial, geralmente você não vai errar. Né? já tá com Era a vantagem que tinha o Zico e o Roberto, né? todos que treinavam antigamente. Treinavam muito, muito. Agora se cobra muito a parte fisiológica do atleta, que vai cansar, que vai doer a perna, que não sei o quê. Nós treinávamos isso à beça e, consequentemente, fazíamos mais gol de bola parada. Grande colocação essa que você está fazendo. Aquela peneirada toda que tu passou até tu chegar onde tu chegou, claro que era um momento e uma época completamente diferente da de hoje. Mas hoje você vê o garoto que, por exemplo, tinha a tua habilidade, ele ser tolhido de fazer aquilo ali, de pegar a bola, partir para cima, né? Ele tem que tocar, tem que ter músculo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não faz isso. Pô, eu acho que está acabando a beleza do futebol, não é por aí. Ainda mais nós brasileiros, que somos realmente de uma vertente
de cintura, de drible. Você vê o que o Garrincha fazia e tantos outros, né? E você não era diferente. Tu acha que esse momento no futebol brasileiro, se bem que está surgindo muita gente aí boa, mas muitos garotos estão sendo tolhidos na base. Isso é um erro gritante, não é, Tuzinho? Eu vou tocar nesse assunto, até porque eu Ah, estou trabalhando com categoria de base, depois a gente vai tocar no meu clube aí. Centro de Futebol Artuzinho, vai virar Clube de Futebol Artuzinho, que a gente vai fazer, vai virar SAF, e a gente vai trabalhar com categoria de base parabéns desde já, para parabéns colocar desde nos já. clubes, porque uma das coisas que eu cobro muito é isso. Eu acho que nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós Isso estamos aí. perdendo o que nós tínhamos de melhor, que era a inventabilidade, que era a criatividade, que era a maneira lúdica, né, de fazer o esporte. A gente está muito burocrata, muito como é que robotizado. E está na Não é hora por de aí. nós voltarmos Não é o futebol a brasileiro. ser o diferencial do nosso futebol. Sorte que tem aparecido aí um Vinícius Júnior, tem aparecido o Antony, jogadores que usam da habilidade, né, para fazer a diferença nos jogos. E nós temos o maior Felizmente. jogador dessa era agora. Tem muita gente que fala no Cristiano Ronaldo, fala muito no Messi. Eu acho o Neymar o maior recurso de todos que já vi. Só que o Neymar, como é que se diz? Ele às vezes exagera, às vezes fica vaidoso demais. Se ele tivesse um pouco de juízo, a bola dele é fenomenal. É um cara que tem todos os recursos possíveis do futebol. Pena que às vezes ele se desgasta discutindo com o adversário, discutindo com o O árbitro, juiz, perdendo tempo com coisas que o Pelé não fazia, que o Zico não fazia, que o um Dinamite não Dinamite fazia, o não fazia. Rivelino não Se ele fazia. jogasse só bola, ele ia ser o diferencial dessa Copa do Mundo. Tomara que ele se recupere e que volte com a cabeça preparada para ganhar o campeonato, porque se nós não tivermos o Neymar pronto, a gente vai ter grande dificuldade. Agora, se ele voltar e voltar com a cabeça boa, de deixar que os caras batam, mas no retruque, no provoque, no estimule essa veracidade dos adversários, esse garoto é um negócio extraordinário. Eu poucas vezes vi na minha vida alguém com tantos recursos futebolísticos como ele. E ele tem todas as vertentes possíveis. Ele é rápido, ele é inteligente, ele é finalizador, ele chuta com os dois pés, ele cabeceia bem. Ele veio com todos os requisitos necessários para ser um monstro no futebol. E eu espero que ele nos ajude nessa Copa do Mundo, porque ele vai fazer a diferença, se Deus quiser. Eu vi uma entrevista agora recente do Romário. O Romário falou uma coisa muito certa. E teve até humildade, que o baixinho é marrento pra caramba mesmo. Mas ele falou, pô, lá atrás Garrincha ganhou, Pelé ganhou, agora eu ganhei a Copa também. Claro, tinha companheiros do meu lado maravilhosos, mas eu ganhei a Copa. Eu chamei a responsa para mim. O Ronaldo Fenômeno a mesma coisa. O Neymar tem que fazer isso agora, mano. Entendeu? Eu sou o cara e acabou. Mas ele também é o teu negócio, Arthurzinho. O cara ganha, hoje, o Neymar tá ganhando 15 milhões por mês. 15 milhões por mês. Fora a passarela que ele virou modelo, fora os comerciais todos. Pô, o cara tem que entender o seguinte: a gente está falando com você aqui, Arthurzinho. Você foi craque. Eu não tô rasgando seda com você, não. Estou falando apenas o que é verdade. Não, deixa eu só concluir. Então, veja bem, você, naquele período, não tinha todo esse aparato que outro jogador tem. E você focava em querer fazer o melhor, jogar futebol, aquele dom que Deus te deu, né? E hoje não, hoje o jogador ganha dinheiro por tudo quanto é lado. Então, se o cara não tiver focado naquele propósito dele, ele vai sair pela tangente. Ele não vai ser aquele cara que tem que ser o autêntico jogador de futebol. Deixa a outra vida aqui, ainda mais agora numa Copa do Mundo, né? Para ele ficar muito mais consagrado. Porque um título de Copa do Mundo é um negócio seríssimo, Isso né? que eu ia te falar. Em termos de contratos, né? O que acontece? Eu concordo plenamente com você que a grana faz com que eles diversifiquem as atenções. Mas se ele focar um mês só na Copa do Mundo, Só. só Ele isso, só quer isso. só quero isso dele.
ele vai fazer a diferença. Esse garoto é um negócio Ele é bom demais. extraordinário. Eu nunca vi nada igual. Já vi gol dele, já vi jogadas dele que ninguém fez. Ele deu um lençol uma vez, pisando na bola, assim, a bola quicando, e encobriu o atacante, que era um negócio de cinema. Ele faz gols absurdos, ele faz jogadas imprevisíveis, ele faz coisas que você não acredita. Uma vez eu disse que ele duvidou da lei da física. Ele conseguiu dar a bola por aqui, saiu pelo outro lado, que ele tinha que ir pelo mesmo caminho e ele conseguiu para o outro lado, não sei como. Um gol que ele fez contra o Flamengo, lembra? Lembro, que ele veio driblando, aí estava o Ronaldo Angelini na frente dele, ele deu um toque por aqui. Esquerda e veio lá ele deu um toque por aqui, que ele tinha que ir por aqui, mesmo, ele deu um toque por aqui, deu a volta por trás de cá e ainda fez o gol. Um gol antológico aquele ali. Eu vou te dizer, eu não sei nem como é que se faz aquilo. E eu fui jogador de futebol, joguei bem, né? Então, é rasgação de cena, não, esse garoto, cara, eu sou um fã assim, tinha, né, melhor eu dizendo, sou um fã incondicional dele e torço para que ele tenha juízo, porque também, Deus queira, vamos lá, Paulo, bota 1 bilhão na tua conta hoje, Paulo. Esses moleques têm 1 bilhão para lá. Então não dá para... ganhar 15 milhões por mês. Ele não sabe o que faz com dinheiro, ele não sabe aonde gastar para se divertir, para conseguir os seus objetivos, para conseguir o seu lazer diferente. O que ele quiser hoje, ele consegue fazer. Entendeu? E já tem tudo. Tem iate, tem avião, tem helicóptero, tem mansão, tem carros extraordinários. Não sei quantos, entendeu? Não, e agora, a roupa que quiser ele usa. Entendeu? Há bem pouco tempo atrás... E isso não vai acabar nunca mais. A gente só tem 30 anos, cara. Ele teve um problema aí com o fisco, tomaram o avião dele e o helicóptero. É mesmo? Aí ele comprou outro. Tá preocupada mesmo? Pô, o helicóptero custa, parece que 20 milhões de dólares. Cara, eles não estão preocupados. 60 milhões de reais. Paulinho, aí ele comprou outro avião. Eu vejo amigos nossos falando assim, não, mas ele não... Bota 1 bilhão na tua conta. Bota 500 milhões na tua conta. Você tem juízo? Quero ver que tu não vai fazer besteira. Falar com o dinheiro dos outros é mole, mas bota na tua conta para ver se tu vai ficar em casa sossegadinho, se você não vai aprontar nenhuma, vai fazer alguma merda. Então, tem que respeitar o que ele faz. De habilidade, o único cara que eu vi dessa geração nossa, que a gente está acompanhando aí, é um cara chamado Ronaldinho Gaúcho. Esse cara é um negócio assim de deixar qualquer um de queixo. Mas é outro, né? Outro que acabou, como é que se diz? Terminou a carreira muito cedo. Não, mas eu sei, mas escuta só. Eu tive com ele agora há bem pouco tempo e vou dizer uma coisa para vocês aí, com muito orgulho. O Ronaldinho é apaixonado pelo Paulinho Mocidade. Eu não sabia disso, não. Meu Deus. Ele é simples. Eu tô saindo da já tive com ele é muito simples. E encontro com ele. E vem ele com aquele segurança amanhecendo o dia. Aí eu parei, né? Tá uma porrada de gente passando aqui. Aí ele, peraí. Aí ele veio ao meu encontro, me abraçou e ficou agarrado comigo. Aí falou assim, eu passei a gostar de samba de enredo por causa de você. Você canta diferente. Aí eu estou ouvindo aquilo. Eu não estava acreditando, sério. Estou falando a verdade. Os queridos telespectadores, eu falei, rapaz, eu sou fã do cara, será que estou com ele aqui mesmo? Aí ele disse assim para mim, Paulinho, acabou o carnaval, já acabou, daqui alguns dias eu ligo para você, tu vai lá em casa. Legal. Aí eu falei, legal. Aí fui lá na casa dele, ele me ligou realmente, eu fui lá, uma mansão do caramba ali na Barra. Rapaz, um negócio impressionante. Mas aí que eu falo para você. O respeito, o carinho do cara comigo. E da pessoa que ele é. O Ronaldinho é muito humilde, muito simples. Agora, ele está com patrimônio hoje. Mas isso que eu ia te falar. 400 milhões, meu irmão. Mas isso que eu ia te falar. Aí, como é que fica? Vamos lá. Se ele, com a técnica que ele tinha diferenciada, com criatividade, ele é o ilusionista. Ele faz coisa, ele é um mágico do futebol. Aquilo que falou do Neymar pouco, ele faz o dobro. Ele fazia isso, mais aquilo que eu estou te falando. Mas aí deixa de focar no futebol. Se esse cara joga o que ele jogou no Barcelona uns 10 anos seguidos, ele tinha umas 10 bolas de ouro. E outra coisa, imagina nós brasileiros que vamos poder desfrutar de um fora de série como esse. E ele infelizmente, do Barcelona pro infelizmente, o cara desse, eu acho que cansa de fazer como é que é? As
tripudiar, né? Fazer as coisas diferentes. Falar assim, agora, quer saber de uma coisa? Deixa eu ficar em casa sossegado, que eu já fiz tudo que tinha que fazer. Agora que eles fiquem com o meu passado e com as memórias. Mas eu não quero fazer mais, eu quero ficar em casa. Se esse cara tem a vontade de continuar trabalhando, de treinando, Deus me livre. E outra coisa, nós vamos ganhar mais umas 2, 3 Copas do Mundo. Então, olha só, isso que você está focando aí, os queridos telespectadores, eu perguntei a ele, falei, pô, cara, por que tu parou de jogar? Ele falou, pô, Paulo, sabe o que é? O último agora foi o Atlético Mineiro, a gente campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Pô, não quero mais nada, não. O Calil pagou tudo. O Vasco me queria, mas o Eurinho quer me dar uma volta, eu não quis. Então eu fui lá pro Atlético, ganhei tudo. Pô, deixa eu tocar meu tantã. Ele compõe também, ele compõe e canta samba bem também. O cara não quer mais acordar cedo, o cara não quer mais treinar. E tá no direito dele. Se ele fizesse isso... Foi honesto. Se ele fizesse isso duro, tá maluco. Eu quero ver. Mas fez isso depois que fez a festa que ele fez, deu o show que ele deu no mundo inteiro, resolveu parar. É um direito que ele tem. É uma pessoa muito humilde, muito amiga, muito leal. Agora, vamos lá atrás daquela pergunta. Como é que foi tu chegar no Corinthians para substituir o doutor Sócrates? E aí, cara? Não, vou te dizer, é um negócio assim... Porque Corinthians, Flamengo, Vasco, é um negócio muito sério. Eu vou te contar a verdade. Poucas vezes eu falei. Eu não fui bom profissional no Corinthians. Os primeiros 6 meses... primeiros 6 meses eu arrebentei. Aí o que aconteceu? Nós voltamos... Ah, bom, porque eu ouvia. Não, joguei bem. Jogou muito. Só que eu tinha um defeito, Paulinho. Não me barra, não. Me barrou, falei, então larguei essa porcaria, não quero mais jogar, não. Vou para outro time. Quero ir para outro time. Aconteceu isso... Mas era o teu potencial. Mas aconteceu isso comigo no Internacional. Pouca gente sabe. Eu joguei 4 meses no Internacional. Eu fui comprado pelo Internacional do Operário de Campo Grande. Eu joguei 11 partidas como titular. Na 12ª, era contra o Grêmio. Me barraram. Grenal. Eu não entrei nem no segundo tempo. Sabe o que eu fiz? Na segunda-feira, quando cheguei lá, eu quero ir embora. E fui embora. Clássico do futebol brasileiro. E fui embora. E o treinador falou, calma, que você ainda está se adaptando, você chegou na época do frio, você tem qualidade, não sei, eu quero ir embora. Fui embora, voltei para o Operário. E eu fiz a mesma coisa do Corinthians. Quando me barraram, eu falei, então tá bem. Aí o Bangu apareceu de volta, me compra que eu vou embora de volta. O Castor ligou? Eu lembro que na véspera do final do meu contrato, o Corinthians ia jogar em Recife. Aí o diretor me chamou e falou assim, Arthur, eu queria que você... Tu vai viajar para Recife? Eu falei, não sei não. Vai sim, que eu vou renovar teu contrato lá. Lá em Recife a gente vai renovar teu contrato. Vamos renovar por mais um ano. Eu falei, tá bem. Aí eu falei pro treinador, eu não quero viajar não. Aí eu não quero ficar mais não. Mas por quê? Porque eu não estou jogando, eu não quero ficar. Aí eu voltei pro Bangu, aí que eu estou dizendo. Eu administrei muito mal a minha carreira. Se eu tivesse naquela época... Você não tinha o que tem hoje, você não tinha um empresário. Não tinha empresário. Eu que fazia os meus contratos, eu que resolvia as minhas questões, eu que ia conversar com os presidentes, com os diretores, eu que fazia a proposta, que aceitava ou não. E isso te desgasta demais. E isso daí faz com que você perca o foco. Os jogadores de hoje, com os empresários, todo mundo acha que atrapalha, pelo contrário. A melhor coisa que aconteceu com os jogadores de futebol, até para os técnicos, são os empresários, porque você só foca no teu trabalho e deixa que essas particularidades, essa parte de dinheiro, essa parte de contrato, fica com eles. E eles vão só te informando o que está acontecendo. Senão você fica com a cabeça a mil, negociando sozinho e acaba perdendo o foco no principal, que é tocar tua profissão, tua profissão com algo que você precisa ficar atento, entendeu? Como é que foi a tua passagem? Porque eu vou te contar um detalhe que você não se lembra. Tu estava lá no Fortaleza, né? E eu tenho grandes amigos por lá, porque eu já rodei esse Brasil todo fazendo shows, graças a Deus. E tem um doutor lá em Fortaleza, doutor Castelinho, doutor Manuel Castelo Branco Camuso, popular Castelinho. Um juiz de direito, coisa e tal, mas ele é um apaixonado por samba e por futebol. E ele é vice-presidente, presidente do conselho do Ceará, do Vozão, que é eterno rival do Fortaleza. Né?
Então, naquele período, eu tive lá uma semana fazendo shows, eu fiquei por lá, na opção de entrevista, coisa e tal. E não sei qual foi o dia lá, uma terça, uma quarta, me chamaram para bater uma pelada lá naquele campinho na Praia do Futuro, aqueles quiosques grandes, né? E um campinho lá delicioso, e tu chegou para jogar. Mesmo? Aí nós batemos uma pelada. Não lembro E disso. tu não se lembra, Não né? lembro. Tu jogou uns 15, 20 minutos só, aí falou lá pro céu, eu tô vazando, não sei o quê, tem um compromisso aí. A gente nem conversou. Paulinho, eu tenho Aí, um defeito, não sei como se é é um que foi defeito. esse teu lance lá? Porque o Ceará é um estado Mas eu joguei duas de vezes no futebol. Fortaleza. É, Joguei pelo Fortaleza. E eu vou te dizer uma coisa: todo clássico eu fazia gol, dava uma sorte nos clássicos, cara, eu fazia gol em tudo quanto é clássico. sempre dois, três, Joguei, quatro. joguei 8 jogos contra o Ceará, eu fiz 7 gols, por exemplo. Eu sempre É mesmo. fazia gol nos clássicos. Mas o que eu ia te falar? Quanto tempo você ficou lá? Eu trabalhei 6 meses, fui embora, depois os caras me contrataram novamente, fiquei mais 3 meses. Ah, teve duas O passagens por lá. Fortaleza era muito desorganizado. O Não, hoje presidente que não, está hoje lá está agora, uma. você tem que dar uma medalha para ele, dar um troféu, botar um busto dele no Fortaleza. Eu É encontrei com o mesmo. presidente do Fortaleza alguns anos atrás, dentro de um avião. Aí tu via um cara esclarecido, preparado para ser dirigente e focado em fazer a coisa direito, entendeu? É E porque antigamente era assim, alguns torcedores que pegavam o clube para tocar o clube e aí fazia na base da emoção. E isso entendi. não dá para chegar a lugar nenhum. Esse presidente não. Fez do Fortaleza uma equipe de primeira grandeza. E lá era assim: Ceará, anos-luz na frente do Fortaleza. A estrutura do Ceará é Entendeu? O gigantesca. campo do Fortaleza para treinar era uma. O CT hoje do Ceará, eu tive a oportunidade de conhecer aí, antes da pandemia. É de primeiro Porra, mundo. mano, Né? primeiro mundo. Série do Fortaleza melhorou. Fortaleza tinha um campo para treinar horrível. Aí você Que tinha que coisa. treinar no campo, nesse campo que era lá no PC, ou então treinar no Castelão. Quando a gente ia treinar no Castelão, parecia que você estava em outro lugar, porque o clube em si não tinha estrutura nenhuma para angariar, né, é, é, os profissionais e conseguir fazer desses profissionais profissionais preparados Entendi, para título, essas coisas todas. entendi. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que foi oriundo aqui da nossa região, né? Você morou em Senador Camará durante muitos anos e coisa e tal, e conhece o Bangu como nunca. O que te deixou muito feliz na tua trajetória dentro do Bangu e algum lance pitoresco que você tenha contado? Porque tem aquele lance do Dr. Castor, que a cada falta que você batia era $50, $100, sei lá. Isso no treinamento, no jogo também, né? Foi no treino que ele O fez. que te tocou mais no Bangu? E qual é? Porque o Bangu tem uma torcida vibrante, apaixonada, né? Mas infelizmente o Bangu, campeão em 33 e 66, Meia. e depois vice em 85 no Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro clube, um dos primeiros clubes a ir para a Europa, foi Nós campeão ganhamos uma mundial, Taça Rio também em 87. década de 50 ou 60, uma coisa, 60. O Bangu foi campeão mundial, mas era Era outro tempo. outro tempo. Então, o que te marcou mais no Bangu? Porque é uma torcida apaixonada. Eu tenho certeza que a galera vai curtir muito com esse depoimento que você vai dar aí. O que tem de bom aqui no Bangu? Você vai entender essa minha análise. Como a gente é criado aqui, eu fui criado em Senador Camará, você sempre tem um amor, né? Tem um carinho especial pelo Pela, Bangu e pela mocidade. pela terrinha, Eu, eu costumo dizer, quando eu era garoto, não sei porquê, porque você às vezes é influenciado, as pessoas falam assim: qual é a tua escola de samba? Eu falo: Mangueira. Só que quando eu vim morar em Camará, eu sou mocidade, quase independente para Miguel pro resto da vida. Nunca mais falei que era Mangueira. E torço até saindo daqui, eu torço pela mocidade independente de Padre Miguel. E o Bangu também é a mesma coisa, independentemente de eu jogar ou não no Bangu, eu gostava do Bangu. E eu treinei nas categorias de base do Bangu, só não fiquei porque eu treinei nas férias. E quem era o treinador era o pai do Mendonça, seu Mendonça. Mendonça, que foi jogador também. Eu treinei aqui na Vila Hípica, lembra? Vila Hípica, passei no técnico, só que ele mandou eu voltar e eu não pude voltar porque eu fui treinar assim, num dia de manhã da semana. Eu estava de férias. Aí quando começaram as aulas, não dava para coincidir os horários
do treinamento com coisa. Aí eu fui treinar no São Cristóvão, que era à noite, salão, essas coisas todas, aí eu conseguia adaptar. Aí que está a tua habilidade também, porque salão é o driblezinho curto e rápido, né? Esse apelido de motorzinho era por causa disso. Surgiu lá do salão, porque eu era rápido. Meus queridos, ó, ele tinha um drible curto. Pô, a gente falando do Ronaldinho agora, do Neymar também, tu fazia isso. Não dava para pegar ele, não dava não. Você era muito leve, muito habilidoso. Eu costumo dizer que tem algumas características nossas que só nós temos. Esse drible era um drible que pouca gente fazia, entendeu? Aí tinha um drible do Ribeirinho que ia passar a perna em cima da bola. E a bola não saía de você, tu tava com ela ali agarrada. Aquilo era uma maneira que o Messi faz muito isso. Que eu tinha de driblar o adversário, que eu ameaçava que ia chutar e cortava, e porque geralmente quando você ameaça chutar, o cara dá uma parada, dá uma freada e se protege. Aí você tende... E eu tinha um bom arranque, tinha uma boa explosão, tinha um bom sprint, entendeu? Aí já saí e tinha condições de fazer uma jogada com mais precisão, entendeu? Então, na pergunta que eu te fiz, entendi perfeitamente, e os telespectadores também. Então, o Bangu, por essa proximidade toda que você morar na terrinha, porque Senador Camará é um subbairro de Bangu, a verdade aí o que acontece? Você ficou apaixonado por aqui, né? Não, aí você vinha jogar no campo do Bangu. Aí, quando eu chegava no estádio, tinha um monte de amigos meus, tinha conhecidos da área, tinha gente de Padre Miguel que eu tinha jogado bola, eu estava em casa. Eu lembro que eu tinha um amigo que faleceu tem pouco tempo agora. Ele jogava no primeiro quadro do Camará comigo. E todas as vezes que a delegação do Bangu chegava e abria o portão, ele era o PM que ficava ali na coisa. Aí eu falava para os caras assim, que eu gostava muito dele, ó, Paulo Madureira, é craque, tinha que estar aqui junto comigo, não sei o que. Ele me acenava assim, sabe? Aí os caras, jogou com você, Arthur? Ele jogou, não, ele joga pra caramba. Só que não virou profissional, não sei porquê, mas é craque, tinha que estar aqui, sabe? E eu gostava muito desse cara. Então, era todo mundo da minha área, todo mundo da minha localidade, todo mundo. É você cantando o samba da mocidade, quando olha na arquibancada, pô, é o vizinho, é o primo do fulano, é o amigo. Então, a gente vai gostando do Bangu por causa disso. E eu costumo dizer, não foi o melhor clube que eu joguei, que não foi. Mas o clube que eu mais fui feliz na minha vida chama-se Bangu. Por quê? Você tinha uma família e Castor era muito despojado das coisas. Ele fazia feijoada na concentração, dava churrasco, fazia bingo, dava dinheiro para a gente jogar baralho. Era uma festa. Tu não estava concentrado. Na toca eu participei na toca do na Vila Hípica também. Na toca do canto. Você não tinha ali o policiamento que tinha nos outros clubes, aquela coisa rida. O que os garotos querem comer? E os caras querem comer sábado à tarde aqui uma feijoada. Faz feijoada. Mas olha só, não tem jogo, mano. Eles querem feijoada, dá feijoada para eles. E vamos comer feijoada. Quanto precisa cada um aí para jogar baralho? Dá R$500 para cada um para jogar baralho. Perde meu dinheiro, não perde dinheiro deles, não. Era uma coisa assim. Então era uma festa. Aí você se apaixonava por isso, ficava muito tempo. Eu costumo dizer, eu fiquei 50% da minha carreira no Bangu. Se eu tivesse ficado 20% da minha carreira fora do Bangu, talvez eu tivesse tido mais sucesso. Mas talvez não seria tão feliz como eu fui. Entendi. Mas isso aí é que é o grande lance. Felicidade não tem preço. Quando você foi convocado para a seleção brasileira, e no jogo contra o Uruguai, que foi 1-0, e o gol foi seu, como é que foi depois? Quer dizer, você já explicou, mas você sente alguma jogada ali, alguma puxadinha de tapete, alguma coisa para que você não voltasse depois de ser convocado? Ô, Paulinho, uma coisa que eu não tenho mágoa. Graças a Deus, eu sou um cara muito... Não é questão de mágoa, não. Você sabe que tem as panelas, eu sei disso, mas não houve. Não houve, não, né? Às vezes eu vejo alguns amigos meus falar assim, eu tinha que ter ido para a Copa do Mundo, eu tinha que ter tido oportunidade na seleção. A minha época era muito difícil. Tu tinha Zico, tu tinha Sócrates, tu tinha Rivelino, tu tinha um monte de cara que jogava pra caramba. E eu ainda tinha um defeito, não sei se é defeito. Eu sou pequeno, 1,62 m, pesava 58 quilos, entendeu? Eu jogava porque eu era rápido, era inteligente e era um cara que conhecia a minha função dentro de campo.
Eu sabia me colocar, eu sabia me posicionar, eu sabia ler o jogo, e isso daí me ajudava. O drible era perfeito. Como é que se diz? Eu costumo dizer que eu sou um aborto da natureza. Papai do céu que me deu o dom de jogar futebol. Mas eu tinha tudo para não ser jogador de futebol. 1,62 m, 56 quilos que eu comecei a jogar profissionalmente. Eu acabei jogando profissionalmente com 40 anos, com 60 quilos, 60 quilos e meio. É muito pouco para o meia ponta de lança, que fez quase 400 gols na carreira. E aí? Eu costumo dizer, o Pelé fez 1.285 gols, né? 287. Eu costumo dizer assim, quem fez 285 gols, jogou bem, fez uma ótima carreira. Imagina quem fez 1.285. Entendeu? É verdade, Entendeu? Então, eu não tenho que... Cara, eu sou agradecido eternamente por tudo que aconteceu comigo na minha vida. Eu tenho que agradecer a Papai do Céu, porque era muito difícil, com o meu tamanho, com o meu corpo, virar profissional. E eu virei profissional e joguei por 20 anos profissionalmente nas grandes equipes do futebol brasileiro. No Rio você jogou no Bangu, no Fluminense, no Botafogo, no Vasco. Você só não jogou no Flamengo e no América, né? Mas eu joguei no Madureira, joguei no Olaria, joguei no Volta Redonda, no São Cristóvão. Entendeu? Pô, deu uma passada bem legal. Agora, joguei no Vitória, joguei no Bahia, joguei no Fortaleza, um detalhe. Joguei no Internacional, joguei no Corinthians, Eu não ia esquecer. Paysandu, tudo quanto é lugar. Aí tá. Quando é que você passou realmente a ser treinador? Porque você tem uma marca fantástica de títulos, principalmente a Copa do Nordeste. A gente aqui do Sudeste, de repente, não prestigia muito esse lance da Copa do Nordeste, mas é uma Copa dificílima. Pega todos os estados ali do Nordeste e times muito bons, porra. E você conseguiu ser campeão e treinador também do Vitória e do Bahia, né? Do Bavi. Você foi treinador dos dois, que é a mesma coisa de Vasco e Flamengo aqui no Rio, é uma rivalidade gigantesca, né? E como treinador da Copa do Brasil, você foi campeão pelo Vitória e pelo América de Natal. América de Natal. Meus irmãos, América de Natal, pasmem vocês, a América de Natal, lá só tem ABC, o América, vamos dizer assim, os times mais de ponta, né? Não tem mais nada. Não. Alecrim. Veja bem, o Alecrim já, Riachuelo, tem nada a ver. É igual um Séries. Né? De ponta, e falar nisso, o ABC está voltando agora com tudo. Pelo menos é o que as redes sociais estão informando. Vem para a Série B e vai haver um investimento muito grande. O América foi para a Série C. Então, para a Série C. Então, você ser campeão da Copa do Nordeste pelo América de Natal, meu amigo, isso é a Copa do Mundo para você. É verdade. Como treinador. Copa do Mundo. Eu falo o seguinte, Quem era teu elenco lá? Quem eram os principais jogadores? É difícil. Vou falar, mas vou te explicar o que aconteceu. Eu sou muito pé no chão em relação a isso. Eu costumo dizer assim. Foi trabalho, foi dedicação, certo, mas foi muita ajuda divina. Porque você ser campeão com a América de Natal é inadmissível. É improvável, é quase impossível. Por quê? Você tem que jogar contra Santa Cruz, contra o Sport Recife, contra a Náutico, contra Ceará, contra Fortaleza, contra a Vitória, contra a Bahia, e aí? É difícil. Como é que tu chega na final e ainda ganha a final? E eu costumo dizer, nós fizemos a final contra o Vitória. Eu tinha sido campeão da Copa do Nordeste em 97 pelo Vitória e fui para o América no ano seguinte, fui campeão pelo América em 98. E a final foi contra o Vitória. Eu vou só te dizer um negócio. O primeiro foi na Bahia? Calma, o primeiro jogo foi na Bahia. Perdemos de 2-1. O segundo jogo foi em Natal. Lotado, não tinha público lá de fora. Você tem uma ideia. Aí ganhamos de 3-1. Mas olha para tu ver como é que eu sou. Por isso que às vezes eu me dou mal. Se jogasse 10 partidas contra o Vitória, nós íamos perder a 9. Só que naquele dia nós ganhamos. Entendeu? Era só aquele dia. Não passava. Nós atacamos 2 vezes no primeiro tempo, logo no início, já estava 2-0 com 10 minutos de jogo. Que isso? Papai do céu falou assim, você é campeão. Entendeu? E coisas assim que aconteceram, não estou tirando a nossa qualidade, a nossa capacidade. Porque os jogadores se superaram e tiveram personalidade, tiveram competência para ganhar os jogos. Mas era muito difícil.
O time do Vitória, vou te contar o time do Vitória tinha Petkov, tinha Preto Casagrande, tinha o goleiro Sérgio, que era do Palmeiras, tinha um lateral direito, Paulo César, que jogou no Paris Saint-Germain. Era uma seleção. E o nosso time era formado por jogadores oriundos do Rio Grande do Norte e alguns jogadores que eu peguei aqui do Rio de Janeiro, o Roger, o Leonardo, alguns jogadores oriundos. Não tão famosos. Não tão famosos, mas jogadores assim, dedicados e profissionais corretos para que a gente conseguisse o resultado. E aconteceu e nós conseguimos. E eles acreditaram. Eu costumo dizer uma coisa: se você tem fé e você trabalha, alguma coisa vai acontecer. E o que eu falava para eles, alguma coisa, eu falava para eles assim: vocês acreditam que nós podemos ser campeões? Os caras ficavam assim me olhando: será que esse cara está maluco? Quando eu cheguei, eu falei assim: nós vamos ser campeão desse negócio, cara. Aí quando vai começar a chegar, eu falei: nós vamos ser campeões. Não. E vamos sim. Mas ninguém acreditava, mas eu sempre falei que nós íamos ser campeões, que nós íamos chegar à final, essa coisa toda. E eu acho que essa coisa vai incutindo tanto na cabeça do cara que o cara a força da positividade. Aquele negócio, o cosmos, né? Vai unindo essas ideias, vai fazendo essa coisa acontecer. E eu tenho isso de positividade. Eu já fiz coisas no futebol, assim, em termos de positividade, que você fala: tu é maluco. Não é maluco, não. É ter fé, é acreditar que tanto você falar, de tanto você ter aquilo como propósito, que essa coisa venha acontecer. E aconteceu isso várias vezes comigo no futebol. Sem dúvida. Arthurzinho, antes, vamos um pouquinho lá atrás, que eu esqueci de fazer essa pergunta. Você estava no Bangu, teve um Bangu e Vasco, você fez um gol de calcanhar, o goleiro da Cássio, se eu não me engano. E a área toda congestionada, ela veio para Tupimba. E aí, cara, e depois do Vasco te pega, não é isso? Mas é o que eu estou te falando, a fase estava tão boa. Aquele gol foi fantástico. Aquela fase estava tão boa que eu lembro que a bola estava no pé do Mário. Sabe alguma coisa que diz assim: chuta, porque eu tô aqui? Juro, eu tenho umas premonições, cara, de vez em quando, assim, jogando na vida. Um campo positivo. Entendeu? Na vida. Aí eu lembro que o Mário estava: chuta. Eu sabia que eu estava na direção da bola. Aí quando ele chutou, eu só desviei. E o Acácio acho que perdeu o tempo da bola. Perdeu. Aí não deixou eu vi entrar. Várias vezes. Quer que eu te diga uma coisa? Eu joguei de 82 a 87, uns 10 jogos contra o Vasco. Eu fiz uns 7, 8 gols, sem fazer gol de Vasco. Fiz gol de cabeça, gol de tirando do goleiro, de pênalti, de calcanhar. Entendeu? Tem uns clubes que você dá sorte em jogar contra eles. Parece que está no lugar certo, na hora certa. O clube que eu mais fiz gol chama-se Flamengo. Eu fiz uns 10 gols no Flamengo. Todo jogo contra o Flamengo, eu tinha essa felicidade de fazer gol. E eu tenho isso de muito bom. Eu sou muito positivo. Não, só essa do Bangu, você fazer 4 gols. O Bangu deu de 6 a 2 no Flamengo. Se ninguém acreditar, pode me levar que eu dou um jeito. Eu sou assim. Entendeu? Tá certo. Me diz uma coisa. Nós estamos em plena Copa do Mundo. O que você está achando da seleção brasileira e esses 2 primeiros jogos? Cara, eu estou torcendo muito. Eu acho inadmissível, às vezes, eu ver alguém duvidar da nossa competência, da nossa capacidade. Nós ainda temos os melhores atletas, os mais preparados, os mais habilidosos, os mais técnicos do mundo. Não com a proporção que fazíamos anteriormente, mas ainda temos jogadores altamente diferenciados. O que esse Thiago Silva joga é uma enormidade. O que o Marquinhos joga é uma enormidade. O que o Casemiro joga é uma enormidade. O Neymar, eu nem falo, o Neymar é de outro planeta. Aí você tem o Vinícius Júnior já jogando muito. Aí você tem o Marcelo, o Rodrigo jogando muito. Aí você tem o Antônio que joga muito. Então, se nós conseguirmos fazer um time, um conjunto estável, a qualidade nossa ainda é o diferencial. E o que eu tenho medo? A Copa do Mundo é um torneio. São 7 jogos. Entendeu? Enquanto tem essa fase classificatória, é mole. Vou te dar o exemplo da Argentina. Eu costumo dizer sempre, se o campeonato do mundo fosse um campeonato de ponto corrido, o Brasil, de 15 campeonatos, ia ganhar 10, 12, alguma coisa assim. Porque você pode perder um jogo ou outro, mas regularmente você vai ganhar das outras equipes, que você é mais qualificado.
E o maior exemplo disso foi a Argentina. A Argentina perdeu o primeiro jogo para... Ai, meu Deus. Arábia Saudita. Eu vi. Tá? Eu vi. Perdeu. O que você... A Não. Argentina já está fora. Aí o que aconteceu? A Argentina ganhou da Polônia e ganhou do México. Então ele teve fez tempo uma de... partida sensacional. Ele teve tempo de recuperar. Só que quando chegar agora a oitava de final, é aquele negócio. Se a Argentina tivesse perdido para a Arábia Saudita já no mata-mata, tchau e benção. Não tem recuperação. E esse campeonato como é que é traiçoeiro por causa disso. Numa noite infeliz ou numa tarde infeliz, você pode jogar por água abaixo tudo que tu fez anteriormente. Mas se fosse uma competição de pontos corridos, eu tenho certeza que o Brasil era tem grande possibilidade de ganhar. E o que eu acho que vai acontecer? As equipes que nós tínhamos como favorito estão mostrando que vão chegar às finais. Vamos lá. Argentina, que eu queria que saísse. Tá? Ei, a Espanha está muito bem. Duas. Ei, França, tem um tal de Mbappé que é um negócio. Que é um negócio. Esse garoto ele tem uma força. Ele parece que é um trator. Ele está arrastando todo mundo. Tem a seleção brasileira. 4. Tá? A Alemanha eu não acho que vai chegar, por incrível que pareça. Mas eu acho que esses clubes aí, essas seleções, são seleções que ainda não estão totalmente prontas para o embate final, como está preparado a Argentina, como está preparado a Espanha, como está preparado a França, como está preparado o Brasil. Eu acho que esses quatro estão entre os finalistas. Portugal encostando, hein? Não aguenta, coitado. Porque depende muito do Cristiano Ronaldo. E a Inglaterra tem um monte de jogadores bons, mas não são craques, não são diferenciados. Esses outros clubes aí têm jogadores diferenciados. Então, o título para você está nessas 4 aí. Argentina, Espanha, França e, claro, Brasil. E torcendo muito pelo Brasil e assim, eu sou fã incondicional de um Casimiro, de um Thiago Silva. E torço agora para que o Daniel Alves faça também um ótimo jogo amanhã. Sabe por quê? Esse rapaz não é reconhecido aqui no Brasil, Paulinho. Esse cara tem mais título do que o Pelé. É verdade. Hein? E os caras têm dúvida se ele é bom jogador. Se ele vai entrar com 39 anos. Cara, você com 39 anos, se você sabe jogar e está condicionado, está preparado, você vai fazer a diferença. E ele, outra coisa, ele não precisa ser um lateral para ir lá no fundo, para cruzar, não. Ele pode armar o jogo aqui de trás, porque ele tem muita qualidade. E é o que ele vai fazer. Ele vai ser mais um armador do nosso time, jogando na primeira linha aqui de zagueiro, não precisa ir mais lá na frente. Até porque tem os atacantes lá de beirada, vão para cima dos laterais, ele não precisa nem falar perto para atrapalhar. Essa meninada corre muito. Marca muito. Vem aqui, vai lá na frente. Nós estamos com a seleção que eu estou torcendo muito para que a gente volte a ser campeão. E o que acontece? Valorize o nosso futebol, cara. Mundialmente. Entendeu? Nós ainda somos o maior celeiro de atletas do futebol mundial. Diminuiu porque o mundo mudou, aquele negócio, nós não temos mais campo de várzea, a especulação imobiliária. De Bangu, a Padre Miguel eram 30 campos. O que acontece? Me perdoe, aí é uma crítica aos dirigentes, aos clubes. Nós estamos precisando, na formação, formar jogadores mais com a questão lúdica, com a questão empírica, com a questão de qualidade técnica, de inventabilidade, sabe? Esse é o nosso diferencial. A gente sabe jogar futebol, sabe, mas na hora de inventar, nós somos diferentes. Então, vamos continuar formando esse tipo de atleta para a gente não ficar fazendo jogador robotizado que nem os caras fazem lá fora, entendeu? E eles já começaram a copiar a gente nesse aspecto. E já há muito tempo. Por isso que eles já estão aparelhando conosco, porque eles também já começaram a criar jogadores com capacidade, com esse perfil, com esse tipo de DNA também. Escuta só, irmãos, estamos chegando no final dessa brilhante entrevista. Eu te agradeço sua peça. Eu que agradeço. Fala aqui em nome da nossa TV Oeste, tá? Que é o orgulho da Zona Oeste, é a menina do Rio.
Essa bancada aqui vai estar sempre a teu inteiro dispor, entendeu? A hora que tu quiser. Paulinho, vou aí pra gente falar, porque tem o teu centro cultural. Centro de Futebol Artuzinho. Centro de Futebol, porque tem o CFZ, que é o Zico. Que é do Zico, eu treino lá no Zico. Eu aluguei o campo lá. Então tem o CFA, que é o Centro de Futebol Artuzinho. Eu te desejo sucesso total, porque você bem o merece. Meu irmão, sou teu parceiro, teu irmão. Se você precisar do Paulinho Mocidade, a gente está sempre à tua disposição. Te agradeço muito em nome da nossa emissora aqui, dessa luta que a gente está tendo para botar essa emissora lá em cima. Nós vamos colocar. Isso aqui vai ser sucesso. Se Deus quiser. Entendeu? A internet está jogando a gente pelo mundo. Essa entrevista hoje vai ser um marco em termos futebolísticos. Você é o primeiro. Eu estou para ir lá conversar com o Dinamite, com o Dé, Aranha, já falei com o Dé, estou à tua disposição. Penido também na Tupi. Vem aqui que nós vamos conversar. Então, a gente quer fazer dessa tribuna aqui uma tribuna da arte. E você sabe que a cultura ela abrange todo tipo de arte. Com certeza. A arte do futebol, a arte da música, né? Do cantar, do compor, do tocar, do dançar. Isso tudo é arte, isso tudo é a cultura. Então, muito obrigado, Arthurzinho. Fica com Deus. Deus te ilumine sempre. Muitíssimo agradecido, mais uma vez, eu repito, pelo convite que você aceitou. Ontem não foi possível, porque choveu muito nesse Rio de Janeiro, engarrafou tudo. Mas hoje você está aqui, daqui a pouco a gente está no ar. Daqui a pouco estaremos no ar e, ó, show. A recíproca é verdadeira, irmão. Você sabe o carinho que eu tenho por você, toda vez que a gente se encontra, a gente bate um papo legal e saber que eu posso contribuir em termos de coisas que venham acontecer aqui para o podcast e estaremos sempre à disposição. Que Deus ilumine aí o teu caminho, direcione tua vida e que você consiga aí seus objetivos e estamos a posto para quando precisar. Conseguindo. Papai do céu sempre dela. E a gente vai embora. Dá um petelequinho, se anda mais um pouquinho. Eu só tenho a agradecer e espero que você também tenha essa mesma sorte. Legal. Gente, ó, salva de palma para ele. Arthurzinho, 1,62 m, meia direita, de vários clubes, campeoníssimo, de uma habilidade que eu vou te falar uma coisa. E tem mais, hein? Um baita de um treinador. Atenção, empresários. Vocês estão aí de bobeira? Aqui, ó. É um cara. Agora, ele também não é negócio de carregar recadinho para dar para os outros, não. Ele tem personalidade de conduzir a mala dele, que é pesada de talento e de sabedoria. Deixa o cara trabalhar. Valeu? Um abraço.